nós somos RH com tecnologia, um mundo que você domina bastante aí, tecnologia, tá? E aí o que é que a gente faz na prática? A gente consegue operações de pessoas no mercado, tá? Para satisfazer a demanda das empresas. Esse mercado no Brasil, ele é gigantesco, tá? Então, um ponto em questão aí a respeito dessa demanda, Adriana, é que a gente montou uma operação que o nosso franqueado consiga ter uma operação que seja escalável, ou seja, ele pode operar em todo o território nacional, tá? Desde que ele queira aí a sua demanda em si. Além disso, a gente consegue ter uma alta margem de lucro, porque é um mercado extremamente lucrativo e as pessoas buscam muito isso. Então, um dos pontos e atributos aqui que a gente tem também na franquia é que o nosso franqueado ele tem a qualidade de vida e de tempo. Então são duas premissas básicas que a gente tem: ter qualidade com a família e ter uma operação rodando. Então esses princípios assim básicos é o que a gente segue dentro da nossa franquia, tá bom? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o material para a gente iniciar aqui a respeito da operação. Só carregando aqui. Primeiro ponto que eu te falo, além a respeito, inclusive, de franquia, Adriana, é que sempre que estiver conversando, dialogando aí com uma franquia em questão, você busca a respeito dela, tá? Então, em que sentido? Pesquisa em sites de confiança, o que é que estão falando a respeito dessa franquia, pesquisa a respeito de portais, o que é que estão falando a respeito da questão, tá? Vai buscando informações a respeito do modelo de negócio e tudo mais. Pronto, agora aqui abriu o material. Show. Ok. Tá aparecendo para você, Adriana? Não. Não. Só um segundo. Agora acho que vai. Carregando. Tá aparecendo carregando? Foi. Não, tava Ah, agora sim, tá. Agora foi, né? Pronto, perfeito. Bem-vindo aí a BM, a Best Members, tá? Primeiro ponto que eu quero destacar aí a respeito, quando você for buscar conversar com franquias, que é exatamente o período que você tá, sempre olhe em sites de confiança. Primeiro ponto, olhe em sites de confiança. Vê na internet, reclame aqui, principal site para você analisar a franquia. Vê como é que tá a nota, o que é que estão falando, tá? Conversa com a franquia, recebe a circular de oferta de franquia, o COF. Pede contato, Adriana, de franqueados. Conversa com o franqueado. Se a franquia negar contato de franqueado, se eu fosse você, eu já desistiria. Só dela negar o contato de franqueado, tá bom? Então vê como é que estão falando a respeito e avalia, beleza? A título de curiosidade, nosso Reclame Aqui, ele é bastante positivo, mesmo com mais de 100 franquias em todo o território nacional, tá bom? Empreender com franquia, diferente de empreender de maneira individual, aqui no Brasil, segundo o IBGE, as empresas nascem e no período que ela nasce em até 5 anos, elas têm um risco do Brasil de fechar de 60%, no período de até 5 anos. Quando a gente vai para o mercado de franquia, esse risco diminui bastante, ele vai para 4 a 6%, porque franquia é um modelo de negócio testado, validado, tem toda uma receita, mas mesmo assim, busque informação sobre a respeito de franquia, tá? Tem algumas franquias que não são tão boas assim. Beleza? Vamos lá. A respeito desse mercado, Adriana, primeiro ponto aqui que a gente tem que destacar. No Brasil hoje, segundo os dados aí do IBGE e do FGV, a gente tem cerca de 23 milhões de empresas, de CNPJs de todo tipo de negócio, tá? Desses 23 milhões de empresas, a gente tem um mercado que ele tem um turnover ali de contratação de 60%. Onde é que eu quero chegar? Eu quero te dizer que em dezembro e em janeiro se contrata e se demite. Ele não tem sazonalidade, não tem baixo. Esse mercado, 70% dessas empresas, eles precisam resolver os problemas de contratações de forma externa. Eles contratam terceirizadas sempre para resolver, cerca de 70% do mercado, tá? E ele resolve essa demanda em si. E aí, o buraco que esse mercado tem, que ele movimenta financeiramente, infelizmente aqui no Brasil, é de 600 bilhões de reais. Porque custa muito caro você ter um funcionário, você dar treinamento, você demiti-lo, ser CLT ou não sei, encargo tributário e tudo mais. Então existe uma fatia de mercado de 600 bilhões esperando ser resolvida. Tá? Então ele funciona dessa forma. Isso aí equivale a 10% do PIB do Brasil, só em contratação.
tá? Então, esse é o tamanho dessa fatia de mercado ao qual a gente trabalha com soluções e tem resultados incríveis, beleza? Então, vamos lá. Falando desse mercado, o que é que hoje a ABM consegue oferecer para o franqueado? Que eu creio que já vai, como você está conversando com franquias, já vai te chamar a atenção aí. Trabalhamos com a margem acima de 40% de lucro líquido, primeiro ponto. Isso aqui é excelente, tá? Dentro de franquia. Não temos funcionário direto. É o franqueado na sua operação e ele vai ter um parceiro que é o Headhunter, que a gente vai falar mais à frente, tá? Liberdade, a Adriana hoje já trabalha em casa, ela disse, continuando, desejando a franquia dela, ela vai ter a sua operação também em casa e a nível Brasil, tá? É escalável, isso faz uma grande diferença, você vai ter apoio comercial da tua Headhunter e você vai ter treinamentos a respeito da franquia. Tranquilo, Adriana? Até então... Sim, Beleza. Adriana, eu quero que nossa conversa funcione mais como bate-papo, tá? Pode ficar à vontade, fazer perguntas e tudo mais. Beleza, tá vamos bom. lá. Ok. Hoje a gente tem 120 franqueados em toda a nossa operação e temos um grupo de Headhunter que auxilia os franqueados, que são mais de 2.000 Headhunters em todo o país, tá? Saímos mais de 20 vezes na revista Exame com uma das melhores franquias para se conhecer até determinado valor de investimento, tá? Nunca compramos matéria ou coisa do tipo, sempre foi pela própria curadoria da Exame. Outro ponto também a se destacar é que somos associados à ABF, Associação Brasileira de Franquias. Isso aqui é um ponto bem interessante. Eu acho uma baita vantagem quando a franquia está na ABF. Em nossa fundação, nós somos fundados pela Betânia Machado, tá? Que é a nossa CEO. Ela era da área de marketing e ela viu uma projeção de carreira, Adriana, lá na frente, que o salário dela iria diminuir com o passar dos anos. E aí o que é que ela fez? Ela migrou para a área de RH. Quando ela migrou para a área de RH, ela juntou também que ela entende de desenvolvimento e fundamentou a base de sistemas, dentre outras coisas. E aí ela viu na cidade dela uma multinacional que estava com um problema gigantesco de contratação, cogitando lá em Ouro Fino ela sair da cidade que ela não conseguia contratar. É uma cidade de menos de 30 mil habitantes. E aí, Adriana, acontecendo esse fato, o que é que ela cogitou ali melhor a respeito? Ela foi lá e ofertou o serviço para fazer a parte de contratação. Ela já tinha tentado de tudo a multinacional, ela disse, não custa tentar. E aí a fundadora, né, a CEO, ela conseguiu resolver a demanda da localidade e com isso ela conseguiu indicação de novas empresas, tá? E aí a Betânia conseguiu resolver essa demanda. E aí chegamos a um modelo de negócio que é mais prático, mais redondo e decidimos franquear. E o nosso primeiro franqueado foi o Cássius. Quem é o Cássius? Ele nada mais é do que o marido da Betânia. Ele foi o primeiro a entrar na franquia e ele tinha um dos melhores trabalhos lá em multinacional na área comercial em Minas Gerais. E ele olhou para a casa dele, Adriana, ele encontrou a mulher dele trabalhando de casa, com qualidade de vida, com tempo, e o pior de tudo, Adriana, tava ganhando mais do que ele, que era gerente comercial. E aí com isso ele ficou curioso e decidiu abrir a operação dele e ele fez a primeira operação voltada aí como franquia, tá? Hoje o nosso franqueado ele tem alguns desses clientes, você conhece alguma dessas marcas, né? Burger King, Bluefit Academia, Continental, que é marca de pneus, a Solution, que é uma consultoria, 300F Franchise, que também são consultorias, e 8 motivos para nos conhecer. Primeiro, transferência de know-how, o saber fazer, a gente transfere ao nosso franqueado e acompanha todo o processo junto com ele, Adriano. Então a gente tem um acompanhamento de resultados e tudo mais. Hoje a nossa marca é forte, tem mais de 100 franquias. Nosso marketing ele é associado ali com o apoio da V4 Company, que é uma das maiores empresas aí de tráfego pago. E o nosso garoto propaganda atual é o Rodrigo Faro, tá? Ele faz a publicidade da nossa franquia atualmente. Terceiro, acesso ao nosso sistema de recrutamento e seleção. Temos aí um sistema vasto e grande, um dos maiores do Brasil, a respeito de recrutamento e seleção, integrado também com inteligência artificial, tá? Quarto, acesso ao treinamento para operar o negócio. Ponto interessante aqui, Adriana, eu já trabalhei em franquia de lavanderia, franquia de tecnologia com GED, Gestão Eletrônica de Documentos, e atualmente estou na franquia de RH, porque esse mercado ele é uma baita oportunidade e é gigante. E aí, a única franquia que eu vi, das que eu operei e que eu conheci, que fornece treinamento para como o franqueado também pensar e ser empresário. Muita gente está empreendendo pela primeira vez, concorda comigo, quando entra em franquia? Então, Sim. elas aprendem a como utilizar a franquia que elas adquiriram, mas elas não têm um pensamento de gestão, de finanças, de marketing, de venda, né? Então, aqui foi um dos grandes pontos, eu achei algo muito positivo na BM isso.
Método remoto, faturamento ilimitado. O que é ilimitado, Valdo? É que não tem um teto de faturamento, tá? Exemplo, lavanderia. Você que está conversando com lavanderias, eu atuei no mercado. São 6 lavanderias, 6 máquinas, 3 de lavar, geralmente 3 de secar, e elas estão limitadas às 24 horas por dia. Você nunca vai ter um resultado de 25, 26 horas com 8 máquinas, tá? Então, elas seriam um pouco disso. No nosso caso, a gente consegue ter um faturamento maior, tá? Apoio contínuo e formação de time para escalar, tá? E para franquias, diminui o risco e aumenta o sucesso do empresário, tá bom? Vamos lá, falando aí a respeito dos serviços. O nosso foco principal de serviço, Adriano, ele é mais em PJ, em empresas, tá? Mas temos também para pessoas físicas. Para pessoa física a gente tem o quê? Capacitação de Headhunter. O que é o Headhunter? Ele é o profissional, Adriana, que ele vai encontrar a pessoa certa para a vaga que você está precisando. Você está com a empresa com a necessidade de uma vaga assim. Tem um profissional que ele encontra essa pessoa e bota na vaga que você tem. Tá? Então, Headhunter ele é o profissional que faz isso. Então, temos capacitação para Headhunter em pessoa física, análise curricular, treinamento, mentoria de carreira, coach e análise comportamental. Vamos para o principal, que é em empresas, CNPJs. Primeiro serviço que a gente tem, que é o de recrutamento e seleção. Vamos na prática aqui. A Adriana, ela está com a vaga de uma empresa que está precisando de um desenvolvedor, um dev. Esse dev, Adriana, ele vai ter um salário de 10 mil reais, tá? Deve uma vaga boa. E você está precisando encontrar esse dev para essa pessoa. E aí, Adriana, você passa para o seu Headhunter. Seu Headhunter vai abrir em canais importantes de busca e ele vai vasculhar e também dentro da nossa base curricular e vai encontrar o dev certo para a vaga certa, tá? O teu Headhunter encontrou a pessoa, fez a metodologia DISC, fez a pesquisa tudo certinho, o cara tá no perfil muito bom, entregou o cara perfeito para a empresa tá recomendando e amando. Beleza, fechou o dev. Valdo, quanto eu recebo enquanto franqueada por ter encontrado uma única vaga, uma pessoa a respeito dessa operação? Mínimo, Adriana, 40% do primeiro salário, tá? O cara recebe 10 mil, você vai receber 4 mil dessa remuneração por ter encontrado a pessoa certa para a vaga, beleza? Valdo, 40% é um valor de mercado, de recrutamento baixo, médio, alto ou o quê? É um valor até baixo, tá? É possível cobrar 60%, 80%, 100% ou 120%. O que seria 120%? Salário mais benefícios, tá bom? Aí cabe ali o franqueado junto conosco, você vai ter todo o treinamento a respeito disso para ofertar e ver quanto está cabendo melhor a oportunidade para ti, tá? Ok, deu para entender essa parte? Pergunta muito boa aqui. Meu Headhunter recebe quanto? Só para finalizar esse raciocínio. Meu Headhunter recebe quanto desse valor por ter encontrado a vaga? Você recebe 4 mil, teu Headhunter por vaga. Se ele for mais simples, recebe 150. Se for dos mais tops, recebe 300 reais por unidade de vaga. Outro ponto interessante aqui, só para finalizar, eu te abrir aí para você fazer a pergunta. Valdo, eu tenho um parente meu, uma prima minha, que eu quero que ela esteja comigo numa operação, eu gosto do jeito dela operar e tudo mais. Ela pode ser minha Headhunter? Sim, ela terá treinamento, será acompanhada pela BM, vai chegar num nível bacana, ela pode ser tua Headhunter. Valdo, eu não tenho essa pessoa para estar na operação. Vocês têm alguma pessoa para indicar ou coisa do tipo? Sim, temos um banco de mais de 2.000 pessoas, candidatos, tá? Alguns delas com capacitação de Headhunter, os outros com capacitação de Headhunter e são da área psicologia, administração, recursos humanos e são profissionais que fazem essa parte aí de captação. Sobre essa parte aí, Adriana, perguntas agora eu te ouvi. Tá. Esse Headhunter, ele tem que ficar vinculado no meu CNPJ? Ele não é um funcionário teu ou algo do tipo, ele é um parceiro. Ele vai ser um Tá? parceiro. Isso. Ele não Tá, recebe o fixo, ele recebe pelo montante de vaga. Eu te dei um exemplo só de uma vaga, mas um Headhunter consegue tranquilamente lidar com 15 vagas, sim. 20 vagas, tá? Aí, pensando em termos práticos, né? Então, Tá. vamos dizer que eu virei Franqueada. franqueada, exato. O que eu vou fazer? Eu vou conseguir trabalhar com o nome da BM Vagas, então eu vou ser representante da BM Vagas, usar o logo, tudo tal, e eu vou atrás, talvez não no mercado, mas dos headhunters que vocês têm, para procurar vagas para as empresas.
Ok. Essas empresas, elas já são parceiras de vocês, ou o meu trabalho como franqueada é buscar Excelente empresas pergunta. que estejam precisando de pessoas? Excelente pergunta. É a parte que a gente vai chegar exatamente agora. Vamos lá. Qual a função do franqueado, Evaldo? Primeiro, gerir a linha ali do headhunter dele, saber como é que tá, mensurar o resultado. Segundo, gestão financeira da franquia dele. Toda franquia é uma empresa, ele tem um CNPJ tudo certinho. E o principal, fazer a parte da empresa. Então eu te falei, te dei o exemplo, você já com o cliente, né? E aí daí para frente. Agora, antes de você ter a empresa, como é que funciona na prática? Primeiro que o nosso franqueado, quando ele entra na operação, ele já tem o lead, tá? Ele recebe o primeiro cliente, na verdade. Ele entra recebendo o primeiro cliente. Mas vamos na prática aqui como é que funciona. Existem três formas de fazer a aquisição ali do cliente, tá? A primeira forma, Adriana, que funciona muito. Se você abrir o LinkedIn, a quantidade de empresas que tem é absurdo a respeito de buscando funcionários, colaboradores e tudo mais, tá? Então, a primeira forma é essa. Tem também, além do LinkedIn, tem plataformas de busca de trabalho, tem outros sites também que fazem essa parte de busca de trabalho. Isso falando de online. Presencial, a gente pode fazer parcerias estratégicas com Cine, com outros órgãos que estejam buscando candidatos e vagas em questão, e a gente pode fazer essa parceria em loco. Então, a primeira forma seria a busca de parceiros. Você vai ter um treinamento de abordagem com material, vamos estar acompanhando também como é que você está abordando junto com você para você fazer a aquisição e crescer mais rápido com esses clientes em questão, tá? Então a gente faz a abordagem e para a empresa é muito vantagem, porque ela só paga ou tem algum custo, Adriana, caso dê certo. Então chega a Adriana, representante da BM, né, franqueada, sócio, e aí ela faz a abordagem da empresa e diz, fulano, eu vi que você está buscando profissionais de tal área, eu quero saber se a gente pode fazer uma parceria para encontrar o profissional certo para a tua unidade e dando certo, a gente faz um valor aqui de 50% sobre o primeiro salário das vagas. São quantas vagas? A empresa diz, são 10 vagas. Então, perfeito. Faz sentido para você? Você não tem custo nenhum agora, mas a gente selecionando a pessoa certa para a vaga com metodologia e você também aprovando, a gente fechou uma parceria. Ela, claro que faz. Fechou. Tá? Então, a primeira forma é a forma de prospecção direta. Segunda forma, Adriana, fechou o primeiro cliente satisfeito e feliz, pede indicação. Me indica 3 empresas que você conhece, 2 empresas, 5, 10 empresas que você conhece que também estejam precisando de colaborador e de demanda em si na região. Faz sentido para você? Aí ela, opa, claro que faz. Toma aqui uns contatos. Detalhe, uma empresa que faz contratação hoje, Adriana, daqui a 3 meses ela vai precisar fazer de novo. E aí ela vai lembrar de quem? Entendeu? Da franqueada em questão. Então, primeira forma, buscando, prospectando contatos. Segunda, indicação, tá? Isso aqui funciona muito. E a gente tem um estudo, inclusive, que um contato, é possível chegar em nível de indicação até 111, tá? Estudo prático em caso mesmo. E a terceira forma, que é recente, foi lançada semana passada e levantou a rede de franquias, foi para outro patamar agora, é um sistema nosso de prospecção ativa de clientes. Como é que funciona? As empresas elas cadastram na nossa plataforma através de anúncios e ela tem interesse nessas vagas. E para o franqueado aparece no sistema as empresas que cadastrou e ele faz a aquisição dessa empresa pelo custo mesmo que ela veio. A gente não recebe nada em cima dessa prospecção e ele pode fazer a aquisição dessas empresas. Então ele pode ficar comprando os leads e abordando e fechando venda. Então, por exemplo, vamos supor que custe R$50 uma empresa com 5 vagas. Você comprou 10 dessas empresas, fechou apenas uma ou duas, custou, por exemplo, R$500, quanto é que volta aí? No mínimo dessa operação vai te voltar R$3.000, R$3.500, tá? Então, essa é uma forma que é o nosso sistema interno chamado Lead Broker. Isso aqui é revolucionário no mercado, em todo o mercado no país de RH, ninguém tem isso aqui, tá? Testamos 8 meses, lançamos semana passada e já saiu para os franqueados as 5 primeiras vendas. Com menos de uma semana. Tranquilo, Adriana. Pergunta aqui. Essa parte importante. O que é que você tem a comentar? Não, acho que eu entendi. Então, eu capto as empresas através desse Três, ecossistema. são essas 3 formas. Primeiro, abordando. É simples. Abre no LinkedIn o que tem de quantidade de empresa. Aborda um a um ali. Tem franqueados nossos que trabalham 2 horas.
E aí a BM, ela disponibiliza um LinkedIn ou isso fica por minha conta? Eu vou abrir um É feito em LinkedIn. conjunto, é feito em conjunto. A gente trabalha em conjunto, junto com plataforma, você tem todo o acompanhamento, departamento de marketing, de onboard e de tudo mais. Tranquilo? Sim. Vamos lá, a gente vai detalhar mais isso pra frente, beleza? Ok, a empresa gostou, conseguiu os colaboradores, a Adriana resolveu ali junto com a Headhunter dela. A empresa perguntou: Adriana, eu queria até te perguntar, você tem algum sistema, software de gestão? Eu estou precisando, você tem algum para indicar? Temos um software de gestão a respeito da área, tá? Você faz a parte administrativa, dentre outras áreas, e aí em média, se você fechou 6 meses, quanto tempo eu recebo? 6 meses. Fechou um ano, quanto tempo eu recebo? Durante um ano, tá? Questão de estagiários, mão de obra temporária, eu não sei como é que tá em São Paulo, mas aqui em João Pessoa tá tendo prédio com força aqui construído, cara. Aqui do lado tá tendo muita mão de obra temporária, tá? Tá em alta. Treinamento em palestra é feito pela própria franquia junto com o franqueado, tá? A gente dá treinamento em diversas áreas, de RH, em área comercial e plano de cargos e salários, tá? Isso aqui é uma área muito boa e que dá muito dinheiro, essa parte de plano de cargos e salários. Tranquilo? Esse aqui é a única franquia do mercado de RH que tem previsibilidade de faturamento, é a nossa hoje. Aqui como funciona a parte de indicação, tá? E aqui é a tabela de serviços. Recrutamento e seleção, mínimo de 40% do salário. Plano de cargos e salário, R$ 15.400 que é cobrado para o cliente, tá? Treinamento, R$ 700 a hora. Gestão de estágio, 150 por estagiário. Venda de sistema e tecnologia, 499. Custo de Headhunter, R$ 300. Tranquilo? De 0 a 10, quanto foi sentido para você até então, Adriana? Eu preciso estudar mais, mas faz sentido. Se Perfeito? você tiver uma boa captação de mercado. Uhum. Ok. Uma nota, 8, 7. 7. Pronto, perfeito. Vamos lá trabalhar para a gente subir essa nota. Vamos lá. Espírito empreendedor, mentalidade de cooperação que a gente busca. A gente tem um plano de expansão muito agressivo no mercado. Foi um dos pontos que me chamou muita atenção isso aqui, tá? A gente pretende chegar em 970 franquias e ainda assim não dá conta do tamanho desse mercado de oportunidade, Adriano. Beatriz, a nossa franqueada de Minas Gerais, ela colocou: tenho toda a equipe de suporte, a equipe é dinâmica de trabalho, é muito construtiva e a cada dia tenho mais vivência com dedicação dos gestores e dos envolvidos no processo que possibilita o crescimento constante, tá? E aqui um depoimento bem curto, de menos de 1 minuto, da Rúbia, que é uma das nossas franqueadas também. Deixa eu colocar aqui, foi. Bom, eu me chamo Rubia Ropelato, eu tenho 47 anos e antes de entrar na franquia da BM Vagas, eu era gerente de supply chain numa indústria de energia, no segmento de energia. A BM Vagas transformou minha rotina para 100% melhor. Então, hoje eu trabalho de casa, né? Saio para visitar os meus clientes, mas tudo que eu preciso eu faço de casa. As headhunters, né? Home office no Brasil inteiro, todo o suporte online. Então, é realmente algo que, se eu estivesse no mercado de trabalho, dificilmente eu conseguiria, né, ter algo nesse padrão. Consigo levar meu filho na escola, buscar meu filho na escola, ter mais tempo de qualidade com a minha família. Então, isso para mim tem sido, assim, além da parte financeira, isso tem sido um valor, assim, muito importante para mim, que eu consegui realizar em muito pouco tempo aí, né, desde o início, na verdade, da franquia com a BM. É muito bem estruturada, né, as operações são muito bem definidas, tem um ambiente muito familiar, as pessoas se ajudam, a gente tem essa liberdade, né, de horário, de tempo, e realmente dá certo, né, se a gente fizer a nossa parte ali, né, o nosso trabalho, fizer tudo o que é ensinado, né, tem um treinamento, tem um onboard, então se você seguir isso, tá entrando numa franquia extremamente confiável, né, e é onde a gente tem um retorno financeiro também bem bacana. Vai com medo mesmo que vai dar certo. Show. Tranquilo. É isso, espero que tenham gostado do depoimento. Vamos lá, explicar aqui um pouco nessa parte. Tem um livro muito famoso no mercado chamado Pai Rico, Pai Pobre, que ele define a sociedade em 4 quadrantes. Tem pessoas que elas têm um trabalho diretamente, né? Elas são CLT, hoje de outra forma PJ ali. O consultor, que é o autônomo. O CLT hoje representa 60% da sociedade, o autônomo representa 35%, o dono de negócio ele representa 4% do mundo, e investidor é 1%. A gente quer hoje que a pessoa que está em CLT ou que seja autônoma, ela vá para dono de negócio. Então esse é um ponto aí que a gente tem trabalhado no mundo.
A diferença de trabalhar com escala e sem escala, tá? Sem escala você tem, de certa forma, um limite de teto de onde você vai alcançar. Vou te dar a diferença na prática do que é trabalhar com escala ou não. Fábia Porto, nossa fraqueada, que já é outra, do Arujá. Ela colocou, gente, preciso de ajuda. Acabou de entrar 174 vagas de uma única empresa. Isso aqui seria o quê? Seria uma indústria, Adriana, tá? E mais 20 de outra empresa. Me ajude como farei para administrar tudo isso, tá? Aí a Thalita foi, marcou o Cássius, marcamos o pessoal e formamos um time de headhunters para ela. Algo em torno de uns 18 headhunters para dar conta disso aqui. A gente entregou em cerca de um mês. A média hoje que o nosso headhunter, a Adriana, entrega de vaga de tempo, ela é de 7 a 14 dias, tá? Em média, quando surge uma vaga em questão. Ok? Então, ela ficou com 174 vagas, mais 20 de outra empresa. Isso é comum, Valdo? É comum. Parece algo absurdo, gigante, mas é comum, tá? Não necessariamente só de uma empresa, mas pode ser até de mais empresas que dão esse resultado. Ok, deixa eu colocar aqui uma calculadora para ti, para você ver como é que funciona na prática essas questões. Vamos lá. Pronto, agora espelhou. Show! Estamos aqui na calculadora. Exemplo prático. A Adriana, ela tá com 10 vagas de uma empresa para resolver, tá? Cada unidade de vaga, Adriana, você recebe R$1.000 pela unidade, que seria os 40% ou qualquer valor que você fechou, 50%. Vamos dizer que você está recebendo 1.000 por vaga, são 10, ou seja, 10 mil aqui da operação, certo? Quais são os custos, Valdo, dessa operação? Primeiro, royalty, tá? O nosso royalty ele é de 10%, Adriana, dentro da operação. Nota fiscal depende de estado. Tem estado que é 5%, como tem estado que pode ser 13%. Tá? Eu não sei como é que tá aí na questão de São Paulo agora, mas uma média que eu vejo muito no Brasil é de 7%, tá bom? 7%. Tua Headhunter, ela recebe R$300 por vaga fechada. Se o valor é 1.000, isso indica que é 30%, tá? Então vamos colocar aqui 30% de custo. E aí a Adriana, esperta, ela fechou com um escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade, você fez uma parceria com o escritório e disse, fulano, você gostou do serviço? Está tudo caminhando muito bem. Já é a segunda vez que a gente está fechando aqui. Eu queria fazer uma parceria contigo. Cada empresa que você me indicar, que a gente fechar um negócio, você recebe 10% do valor da vaga em si. Fica bom para você? Aí ela, opa, não estava nem esperando essa oportunidade. Coloca aqui 10% de parceria, tá bom? Ok. Como é que ficou essa composição financeira, Valdo, a respeito do negócio? Lucro 4.300. O Headhunter, nesse caso, levou 3.000, tá? O imposto foi 700, o parceiro foi 1.000 e o royalty foi 1.000 que foi pago. Na estrutura aqui, lucro líquido 4.300, custo 5.700. Margem de lucro 43%. Pergunta muito boa. Valdo, a margem de lucro de 43% é uma margem ruim, boa, média, excelente? Como é que é? É excelente, tá? 43% de margem de lucro. Exemplo prático aqui, alimentício, ramo de comida, né, de maneira geral. Quanto é que é a margem? É de 8 a 15 a 16% de lucro líquido. Lavanderia, que você conversou, a margem ela é de 15 a 30, 35%. Quanto foi a margem da que você viu, Adriana? Eles trabalham com um mínimo, né, de 30% a 60%. A média vai ser isso mesmo. Tá. Na que eu operei, que era conhecida como uma das maiores margens, ela colocava na COF que chegava a 50%. Só que, sou sincero a você, Adriano, 50% é uma lavanderia 24 horas por dia. Ela é uma pessoa saindo, levantando o pé, outra já entrando com o pé em seguida para ter espaço e a máquina não parando, tá? Então, para chegar a isso, a gente sabe que todo dia é bem difícil, tá? Mas assim, o que eu vejo na prática de mercado que eu vi era de 35, 40, bem difícil, tá bom? Deixa eu ver mais outro ramo aqui. Tecnologia tem uma margem um pouquinho maior. Então, esses são alguns exemplos. O nosso payback, hoje na franquia, ele se dá de 3 a 6 meses. É um payback excelente dentro de franquia, tá? Então, tranquilo. Perguntas aqui, Adriana? Não, acho que é mais entender, pensando na disponibilidade para fazer o operacional, sabe? Tá. Porque hoje eu já tenho um trabalho, né? Não, tranquilo.
tranquilo. Hoje tem franqueados nossos que eles fazem, e como a gente lançou o Lead Broker, isso não acaba sendo nem tanto uma preocupação, porque hoje tem a empresa lá, onde a gente faz a aquisição, faz uma abordagem básica e entrega a demanda. Quando você fechar com a empresa, passa a demanda para o teu headhunter, tá? E aí ele resolve em 7 a 14 dias. Ou seja, a questão de operacional assim é tranquilo. E, por exemplo, Valdo, então sempre eu vou ter que estar trabalhando com o Lead Broker, que é a plataforma. Não necessariamente. Hoje a Adriana está mais tranquila, ela faz uma prospecção ativa se ela quiser. Ela está indo num centro de São Paulo, veio uma empresa de oferta de vagas, dá para se abordar. Então você pode montar uma rotina, uma estratégia de acordo com a tua demanda e necessidade. Entendeu? É bem tranquilo em relação a isso. Hoje a CEO da empresa, ela viaja com a filha dela, que é jogadora de vôlei. Ela de vez em quando abre o computador, resolve uma situação, tá? E temos franqueados desse jeito também, tá? Com qualidade de vida e consegue operar. Exemplo, Valdo, a minha parceria aqui 10% achei muito, 5% é possível? Já sobe tua margem, tá? Me diz o número, a Adriana, de 11 a 200? 14. Nossa, foi baixo, hein? Vou subir um pouquinho, Adriana. Vou botar aqui 50, tá? Que é um número até comum. Vou botar aqui 50, tá? Agora eu vou descer aqui o valor da vaga. Tá recebendo aqui, ó, 540 por unidade de vaga. São 50 vagas. Valdo, quanto eu recebo líquido no mês aqui? 12.960, tá? Direto no teu bolso. Valdo, juntei aqui 2, 3 empresas, cada uma tá precisando de 30 vagas. No total eu tô com um exemplo aqui. De 120 vagas no mês. É fácil fazer isso? Não é tão absurdo não, tá? 540 eu continuo recebendo aqui. 101 vagas. Quanto eu recebo no mês líquido aqui? 31.363, tá? No caso da Ruber, que você viu lá que ela teve 194 vagas, que é algo até de certa forma comum, porque tem muita empresa contratando e precisando de demanda, ela recebeu mais de 40 mil de uma vez só. Ok? Uhum. Pronto. Sim. Perguntas, então, tranquilo? Não, pensando que aumenta a oportunidade de escala, né? Precisa ser uma coisa que dê para escalar, como você está mostrando. Isso. Mas aumentando a quantidade de vagas, também aumenta a gestão em cima dos headhunters, né? Que precisa saber se está dando tudo certo, se estão entregando trabalho de qualidade. Isso. Aí é feito a gente junto com você, tá? A todo esse acompanhamento, mas obviamente tem a responsabilidade do franqueado também. Entendi. Ok? Deixa eu passar aqui só. Tá aparecendo pra ti na tela aí o material? Não, travou você. Eu tô só com a sua voz agora, tá? O material, mas não tá mexendo, não.